Sabe aquela famosa expressão, você sabe com quem você está falando? Pois é, se você já viu nas ruas um Chevrolet Tracker e passou pela sua cabeça que ele é mais um crossover bonitinho, compacto, disponível no mercado nacional e nada além disso, é porque você não conhece bem a história dele. E é justamente sobre ela que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, vem comigo! Meu nome é João Sotomayor e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Garagem V. Na realidade, a história do Tracker aqui no Brasil ela é um pouco confusa, né? Porque ela se origina através de uma parceria entre a Chevrolet e a Suzuki e ela é cheia de indas e vindas, altos e baixos, enfim, uma confusão generalizada. Mas para tornar esse nosso vídeo explicativo, basta que a gente entenda o seguinte: em 1989, a Chevrolet e a Suzuki desenvolveram uma parceria em diversos países aí pelo mundo afora, inclusive, incluindo obviamente o Brasil. Aqui a Suzuki comercializava um veículo que era chamado de Suzuki Gran Vitara. Esse mesmo veículo ele era produzido através dessa parceria, em outros países também aí pelo mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos ele era chamado de Sidekicks. No Japão ele era chamado de escudo e tem exemplos aí em diversos outros países, como na Espanha, na Itália e por aí vai. E esse carrinho realmente se destacava, porque ele era um jipinho bastante competente no off-road, porque ele tinha chassi de longarina, tração 4x4, diferencial traseiro autoblocante, um bom ângulo de ataque, se eu não me engano eram 34 graus de ângulo de entrada, enfim, um conjunto que fazia ele ser bastante competente no off-road, porém ele era um carrinho seguro e confortável também no asfalto, algo que era completamente inusitado para a proposta do veículo. Então a Suzuki comercializava esse Gran Vitara em diversos países, inclusive aqui no Brasil, e ela já tinha essa parceria com a Chevrolet, que iniciou lá em 1989, como eu já falei. E aí em 2001, a Chevrolet adotou a estratégia de comercializar esse mesmo Suzuki Gran Vitara, porém com o nome próprio da Chevrolet e com a gravatinha estampada na frente do bichinho. E daí surgiu o conhecido Chevrolet Tracker que a gente conhece até hoje. A primeira geração do Chevrolet Tracker, lá de 2001, ela vinha com motor 2.0 turbo diesel, fabricado pela japonesa Mazda, e gerava incríveis 87 cavalos de potência. E fazia de 0 a 100 em estonteantes 3 dias... Sacanagem! Ele fazia de 0 a 100 em 22 segundos. Na realidade, ele era um veículo projetado essencialmente para ser off-road, Então eu ficar questionando aqui o desempenho dele no asfalto é até uma maldade da minha parte. E aí, em 2002, quer dizer, um ano após o lançamento, a Chevrolet trocou esse motorzinho Mazda de 87 cavalos por um motor da Peugeot, que gerava 108 cavalos. E aí, sem dúvida nenhuma, a performance do veículo melhorou bastante, saindo dos 87 cavalos para 108 cavalos, e um 0 a 100 de 22 segundos para 13 segundos. Aí já ficou um veículo realmente bastante interessante. Não digo tanto para o off-road, porque no off-road importa muito mais o torque do que a velocidade, mas se tornou um carro bastante agradável, bastante versátil, porque ele continuava indo muito bem no off-road, mas começou a se tornar um carro mais responsivo, mais rápido e mais dinâmico para o asfalto. E aí, essa mesma geração iniciada em 2001, com motor atualizado em 2002, continuou ainda por 2003 e 2004, quando pela primeira vez a Chevrolet decidiu interromper as importações desse veículo. Calma, não priemos cânico. Tô tão engraçadinho hoje, A realidade é que em 2007, ou melhor, 3 anos após ela ter encerrado a importação do veículo, ela voltou a trazer o Tracker aqui para o Brasil. Dessa vez com o motor 2.0 16 válvulas aspirado, um motor que rendia 128 cavalos
e que passou a ser importado da Argentina. O objetivo da Chevrolet com a volta da importação do Tracker era competir com o EcoSport, que na época vendia mais do que água em festa rave, e especificamente para o novo modelo do EcoSport, que era o EcoSport 4WD. Ela queria também competir um pouco com o Pajerinho TR4, mas o foco principal, o alvo principal da Chevrolet definitivamente era o EcoSport. Aí essa versão trazida em 2007 se manteve em 2007, 2008, 2009, exatamente o mesmo veículo. Lembrando que na realidade a geração continua a mesma desde 2001, né? Obviamente houve mudanças na motorização, né? Como eu já mencionei agora há pouco, mas a estética do veículo, o conjunto mecânico do veículo era exatamente o mesmo. Por isso a gente pode dizer que essa primeira geração iniciou lá em 2001 e até 2009 ela se manteve exatamente a mesma geração. E aí em 2009, 3 anos depois do veículo ter feito, digamos assim, o seu relançamento aqui no mercado nacional para competir com o EcoSport, que eu acabei de mencionar também, a Chevrolet decidiu encerrar as importações desse veículo pela segunda vez. Cara, eu sinceramente não consigo entender porque que as montadoras fazem isso, assim, de verdade. Eu sei que há explicações, questões tributárias, questões logísticas, tem uma série de coisas envolvidas, até de própria aceitação no mercado, capilaridade, volume de vendas, etc. Eu sei de tudo isso, mas é uma maldade, cara, quando as montadoras fazem isso com o veículo, que acaba com a reputação do carro, faz eles ficarem no ostracismo, que as pessoas ficam com medo de comprar. Eu acho uma puta sacanagem, cara. Bom, essa primeira geração do Tracker, né, originada lá do Suzuki Gran Vitara, produzido fundamentalmente para ser um veículo, um jipinho bom off-road, mas que acabou tendo também um bom comportamento no asfalto. Esse veículo com essas características, infelizmente, ele acabou em 2009 e não existe mais até hoje. A partir de agora, a gente inicia um novo ciclo do Tracker, que é não mais um SUV raiz, e sim um crossover compacto. Pois bem, em 2013, ou melhor, 4 anos depois, a Chevrolet traz a segunda geração do Tracker aqui para o Brasil. Agora não mais importado da Argentina, e sim importado do México, e era um veículo completamente diferente do veículo da primeira geração, assumindo muito claramente a mudança, a transição do SUV raiz para aí sim o crossover compacto. Isso porque ele passou a vir não mais com aquele chassi de longarina bonito e passou a vir com aquele típico monobloco, né, dos veículos hatches e sedãs. A tração passou a ser tração dianteira ao invés da tradicional tração traseira. Nada de 4x4 reduzida, esquece isso tudo. O motor passou a ser um 1.8 aspirado de 144 cavalos, motor esse herdado do Cruze, e isso tudo tocado por uma transmissão de 6 marchas automática. Bom, e o ângulo de ataque, pelo menos isso continuou o mesmo? Não, ele saiu do padrão ângulo de 34 graus para o pífio ângulo de entrada de ataque de 17 graus. Ou melhor, nessa altura do campeonato, a Nutella já estava escorrendo pela gravatinha. Em 2017, essa versão trazida em 2013, a segunda geração, ela sofre o seu primeiro facelift e passou a ter um novo powertrain. Ela passou a ter um motor 1.4 turbo. E finalmente, em 2020 e 2021, agora, né, é lançada a terceira geração do Tracker. Ele ficou um veículo maior, teve uma atualização de motores, passou a ter um motor 1.0 e 1.2 turbo e recebeu um pacote recheado de tecnologia. Bom, como o meu objetivo aqui não é fazer uma avaliação do Tracker, né, e sim mostrar a transformação de proposta dele ao longo dos anos, eu acho que ficou muito claro para vocês, baseado na história que eu acabei de contar, que ele se transformou de um típico SUV raiz, muito competente no off-road, mas também bom no asfalto, para mais um crossover compacto gourmetizado no nosso mercado nacional. Eu sei que é difícil e tentador para as montadoras
especialmente num mercado que cada vez consome mais crossover, você manter um SUV raiz na prateleira quando poderia ter um crossover compacto que acertaria em cheio a demanda de mercado e certamente vende muito mais do que aquele SUVzão raiz estaria vendendo hoje. Mas na minha opinião, a gente não pode nem deve subverter a história, né? E eu acho que as montadoras também não deveriam fazer isso. Pô, se o Tracker nasceu um SUV raiz, ele deveria ter morrido um SUV raiz. E para esse veículo de hoje, colocasse um outro nome, porra. Essa pelo menos é a minha opinião. Porque veja, imagina se a Ford pegasse o Troller e transformasse ele hoje num crossover compacto. Olha que, cara, ia ser uma heresia um negócio desse. Enfim, mas o que está feito, está feito. O que eu e você podemos fazer? Nada, apenas lamentar. Finalizando, o que nós teríamos hoje no mercado que fosse capaz de substituir ou pelo menos de cumprir o mesmo papel que o Tracker original cumpria? Bom, hoje vai ser difícil a gente achar um veículo que tenha todo o conjunto de características do Tracker em um só veículo, especialmente na faixa de preço que ele teria se fosse comercializado hoje. A gente vai achar veículos que são Jeeps mesmo, né? Tipo o Troller, o Wrangler, o Jimmy da Suzuki, ou crossovers, né? Com uma pitada de aventureiro, como por exemplo o Suzuki Vitara, né? O Renegade Trailhawk, ou até um SUVzão raiz mesmo, né? Como o Mitsubishi Pajero Dakar. Mas aí o Dakar já é uma outra proposta, né? Porque ele é um veículo maior, ele é um cruzador, né? É diferente da proposta de um jipinho compacto que fosse bom no off-road e também é bom no asfalto. Definitivamente, se eu quisesse um veículo que tivesse essas características um pouco off-road e fosse razoavelmente competente no asfalto também, eu bem provavelmente iria para o Renegade Trailhawk, que é um carrão com motor 2.0 turbo diesel de 170 cavalos, tem tração 4x4, quer dizer, é um veículo que dá para você colocar ele na lama, dá para você colocar ele numa trilha e ao mesmo tempo ele é bastante confortável para você rodar no asfalto. Sem contar que a relação custo-benefício dele, se eu não me engano, deve ser a melhor dentre todas essas opções que eu acabei de mencionar para vocês. É isso, meu povo. Se você gostou, se inscreve, dá like, maratona os vídeos, aquele esquema que você cansa de ouvir em todos os vídeos que você assiste. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e fui!